Passaremos para a primeira mesa do seminário, o papel do judiciário na justiça de transição. Convidamos para presidir a mesa o vice-diretor da Faculdade de Direito e membro da Secretaria da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, professor doutor Mamed Said Filho. Convidamos para compor a mesa os palestrantes Emílio Peluso Nedermayer, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, e Rodrigo Liedo, diretor jurídico do Programa de Direitos Humanos do Ministério Interior do Chile. Grande satisfação para a Universidade de Brasília receber aqui esses pesquisadores que vêm de vários rincões do país e que vêm de vários países irmãos aqui da América Latina. Nós vamos dar início, então, a essa primeira mesa desse seminário internacional contra a impunidade e esquecimento. Como falaram aqui os doutores Paulo Abrão e o professor José Otávio, que se dedicam basicamente ao tema da judicialização e dos arquivos. Então, a primeira mesa, nós vamos ter a presença do professor Emílio Peluso Nedermayer, professor e coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, é doutor em Direito pela mesma faculdade, recebeu o Prêmio CAPES de Tese em Direito, o Grande Prêmio FMG de Tese e o Prêmio FMG de Teses em Direito, pela tese que ele defendeu, em 2012, intitulada Responsabilização por graves violações de direitos humanos na ditadura, de 64 a 85, a necessária superação da decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF número 153, pelo direito internacional dos direitos humanos. O professor Emílio desenvolveu pesquisa em nível pós-doutoral no King's College, Brasil, em Londres, com a colaboração do professor Antônio Pereira. E o palestrante seguinte é o professor Rodrigo Liedo, é especialista em Direito Penal Internacional, diretor jurídico do Programa de Direitos Humanos do Ministério do Interior do Chile, que é o órgão incumbido de contribuir para o esclarecimento da verdade sobre graves violações de direitos humanos praticadas no país entre 1973 e 1990 e de oferecer também assistência jurídica e social aos familiares de mortos e desaparecidos no período. Então, nossa intenção é ter até meia hora para cada palestrante, para depois nós podermos ter um diálogo aqui com a plateia de em torno de 20 minutos de perguntas. Então, inicialmente, passo a palavra, com satisfação, aqui ao professor Emílio Maia, para a sua explanação. Bem, bom dia a todos. Agradecer as palavras do professor Mamed, a presença aqui do meu colega que esporá nessa mesa comigo, professor Rodrigo Liedo. Também agradecer a própria Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, que acolheu de uma forma muito boa o Centro de Estudos sobre Justiça de Transição que nós estamos coordenando na UFMG. Ao final da minha fala, eu vou tentar mencionar um pouco mais sobre o papel desse centro. Também aqui registrar a presença dessas autoridades que estão aqui hoje e vou tentar, na verdade, fazer uma discussão, então, sobre o papel da judicialização e eu vou tocar em alguns pontos que procurem ligar a questão da judicialização com o que a gente poderia pensar aqui como uma reformulação do constitucionalismo em geral, né? A minha ideia central é tentar demonstrar que a judicialização ela tem uma perspectiva importantíssima, ela tem um papel importantíssimo na justiça de transição atualmente, mas esse papel ele precisa ser cada vez mais um papel visto de uma forma democrática, não é? Bom, se se fala em judicialização da justiça de transição, não é? Nós precisamos colocar em questão a discussão sobre a implementação de medidas transicionais por meio de provimentos e decisões do Poder Judiciário. É necessário considerar que estamos diante de um caminho em que se discute a legitimidade dessa atividade jurisdicional. Em um grande número de casos, o que está envolvido nesse fenômeno é a consolidação e efetivação de direitos fundamentais e direitos humanos estabelecidos em constituições e em normas de direito internacional dos direitos humanos.
O que eu vou tentar fazer aqui, então, é demonstrar como essa questão aparece de um modo central nas transformações do constitucionalismo contemporâneo. Partindo desse pressuposto normativo, a judicialização posta-se como um fenômeno que pode validar ou invalidar políticas levadas a efeito pelos poderes executivo e legislativo. Cuida-se, sobretudo, de atividades de controle jurisdicional de constitucionalidade, diante de políticas legislativas, de controle de legalidade diante de políticas executivas, ou, em ambos os casos, do que se tem chamado de controle de convencionalidade. É certo que podem haver casos em que a judicialização ocorrerá não por conta de um questionamento de políticas públicas. Ele pode estar aliado a um atraso nesse campo, algo, em geral, possível em termos de justiça de transição, o que faria com que a decisão judicial apenas confirmasse uma disposição constitucional ou legal. Mas mesmo essa confirmação, pura e simples, é referente a uma correção que faz imperar coercitivamente aquilo que vem sendo rechaçado ou ignorado pelo Legislativo ou pelo Executivo. Em se tratando do exercício pelo Poder Judiciário das modalidades de controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade, já se consolidou há muito tempo um debate de legitimidade que pode ser chamado, de um modo reducionista, de dificuldade contra-majoritária. A pergunta que aparece, então, é como se poderia legitimar a atuação de autoridades públicas não eleitas que invalidam decisões de autoridades públicas ungidas pelo voto. Bom, nós já podemos começar com a advertência de que a própria terminologia dificuldade contra-majoritária ela pode criar alguns embaraços para a compreensão da temática. Se nós fizermos uma redução bem drástica da discussão, poderíamos assumir alguns pressupostos necessários para essa discussão do objeto investigado. A ideia de uma dificuldade contra-majoritária apareceria em um autor norte-americano chamado Alexander Bickel, que refutaria um caráter democrático por si só, refutaria um caráter democrático no controle de constitucionalidade, ou seja, veria no controle de constitucionalidade como que uma intervenção desnecessária e ilegítima por si só na formação da soberania popular. Além disso, há que se destacar a posição de Jeremy Waldron, pela qual prevaleceria uma desconfiança altíssima para com a possibilidade de legitimidade de uma jurisdição constitucional, que seria, na visão desse autor, insensível ao que ele chama de um desacordo razoável presente nas democracias pluralistas atuais. Waldron diria que um órgão formado por técnicos especializados não seria o locus mais adequado para trabalhar com esse desacordo razoável. Por outro lado, nós vamos encontrar em autores como Ronald Dworkin, apesar de direcionar uma crítica forte à forma como a prestação jurisdicional se desenvolve em países como Estados Unidos ou Inglaterra, não é? A chance de nós encontrarmos nesse locus o que ele vai chamar de um fórum de princípios. Então, Dworkin, a partir da diferença entre argumentos de política e argumentos de princípio, reforçaria que as cortes têm um papel importante no desenvolvimento do que se possa definir como argumentos de princípio em uma democracia. Se legislaturas podem não desenvolver adequadamente debates sobre os princípios que governam uma comunidade, contando com decisões, no mais das vezes, influenciadas por blocos de poder e permitindo soluções de compromisso que corroem a força deontológica das normas jurídicas. Por outro lado, a correção, então, de eventual atuação de forma a lesar direitos fundamentais, ela viria justamente da parte do Poder Judiciário. Se nós reforçarmos essa compreensão como uma perspectiva, por exemplo, de autores como, na tradição alemã, Jürgen Habermas, nós poderíamos colocar, então, o exercício da função jurisdicional assentando-se numa legitimidade de caráter procedimental, que seria baseada nos princípios do discurso e da democracia. Ao invés de enxergar, então, um paradoxo entre direitos e democracia, nós viríamos nesse campo o que nós poderíamos chamar de uma tensão constitutiva. E aí seria possível justificar a função jurisdicional, no campo do controle de constitucionalidade, como uma reconstrução que zele pela tensão, ao invés de optar por apenas um dos lados, como ocorreria em uma perspectiva de caráter liberal ou republicano.
Na medida em que os atos estatais são legítimos desde que resultem de procedimentos justos e imparciais, o descumprimento de tais requisitos já pode ser uma lesão de direitos fundamentais, que permitiria, então, um resgate corretivo desses procedimentos e desses direitos. É o mesmo autor quem asseverará a importância de uma concepção da atuação do Poder Judiciário frente ao controle de constitucionalidade, que coloque em voga os elementos que ele destaca como centrais para o constitucionalismo: Estado de Direito, supremacia constitucional, organização política e direitos fundamentais. Esse debate, então, centrado principalmente na tradição liberal, na tradição republicana norte-americana, esse debate do qual participa, por exemplo, parte da filosofia política alemã, é um debate que tem repercussões para nós, porque, de alguma forma, ele está colocando em discussão qual é o papel atual do constitucionalismo, não é? Então, para longe de parecer um debate fora do contexto e da discussão da justiça de transição latino-americana, ele vai ter influências, pelo menos no meu ver, sobre a forma como nós podemos compreender o desenvolvimento da judicialização da justiça de transição. E aí, se a gente for numa autora tradicional da justiça de transição, a professora Ruth Teitel, né, num artigo recente dela do ano passado, ela vai colocar essa questão justamente como algo fundamental para o desenvolvimento da justiça de transição. Ela começa dizendo que o constitucionalismo atual, né, ele vai se formar na chamada terceira onda de democratização, como diria Huntington, com uma expansão da preocupação que antes era dirigida apenas à atuação do Estado, para alcançar também o que a gente chamaria de uma inação estatal. Isso se deveria principalmente a uma incidência de accountability perante o direito internacional, tendo reflexos principalmente em questões de identidade individual e coletiva perante a Constituição, para colocar em voga direitos que possam lidar adequadamente com conflitos e respostas à violência estatal. Se essa preocupação era, em certo momento, com abusos monárquicos passados, ela passa a ser, mais adiante, com os excessos do nacionalsocialismo. Limites à liberdade de expressão, naquilo que Teitel chama de democracia militante, integram o panorama de um constitucionalismo que está embebido na justiça de transição. Esse constitucionalismo tem como destinatários não apenas atores estatais, mas também atores não estatais quando se fala da imposição de limites. As diversas mudanças ocasionadas em relação à responsabilização individual demonstram o impacto sobre o constitucionalismo. Podemos mencionar aqui a expansão da jurisdição de tribunais ad hoc, como aconteceu em Prosecutor versus Tadic, em que o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia iria abraçar também casos envolvendo conflitos internos, destoando a tradição do direito internacional. Do mesmo modo, com a aplicação das disposições das Convenções de Genebra para os detidos em Guantánamo, por meio da decisão da Suprema Corte norte-americana em Random versus Rumsfeld. E a gente poderia adicionar ainda a forma como a Câmara dos Representantes e o Senado uruguaios procuraram, em um primeiro momento, aderir à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em Hellman versus Uruguai. Apenas no primeiro momento, daqui a pouco eu vou voltar a essa mudança estrutural na justiça de transição uruguaia. Não obstante Teitel passe por uma conclusão apressada sobre o contexto no qual a judicialização se deu no caso brasileiro, né, a forma como ela enxerga a decisão do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Corte Interamericana em Gomes Lund, ela vai destacar de uma forma importante como é necessário, com o decorrer do tempo, deslocar as demandas perante o Estado para a ação dos próprios membros da comunidade política. Não é surpreendente nesse campo, portanto, que a via judicial interna ou internacional só venha a agir sob provocação. Se estamos falando, portanto, de um poder que age sob provocação, de um poder por natureza inerte, o que vai ser essencial para permitir que o Poder Judiciário sirva como uma ponte entre o constitucionalismo e a justiça de transição, vai ser justamente a atuação de atores não estatais. E, nesse ponto, não é, acho que é fundamental nós lembrarmos do papel das diversas instituições que integram a rede latino-americana de justiça de transição.
Adicione-se que a crescente relação de decisões judiciais nacionais e internacionais, com foros e normas também nacionais e internacionais, impacta diretamente no modo como o constitucionalismo se desdobra. Parece haver, tomando por referência as ordens constitucionais internas, um movimento tanto centrípeto, a partir de tribunais como Nuremberg, os tribunais penais internacionais para a ex-Iugoslávia e Ruanda, e o Tribunal Penal Internacional, como também nós temos um movimento centrífugo, com os exemplos de jurisdição universal a partir da Espanha, França, Bélgica, Dinamarca e Reino Unido, não é? No conceito jurídico de crimes contra a humanidade, por exemplo, é possível desenvolver uma narrativa que amarra normas internacionais de tratados, ius cogens e obrigações erga omnes às reivindicações normativas internas de um constitucionalismo agora não mais em si mesmado. Como aponta Teitel, se num primeiro momento do constitucionalismo pós-autoritário voltou-se para o claro estabelecimento de uma noção de Estado de Direito em nível constitucional, que pudesse controlar arbitrariedades estatais, em um segundo momento, a questão primordial tornou-se estabelecer a responsabilidade estatal do regime anterior por crimes contra a humanidade. A questão é que, nesse campo, parece que o Poder Judiciário pode oferecer uma linha condutora entre a reconstrução do constitucionalismo impulsionada pela Justiça de Transição. É claro que inúmeras políticas públicas transicionais independerão da atividade judicial. Porém, a certificação e a solução de demandas relacionadas com a temática dependerá, em último lugar, de uma decisão do Poder Judiciário. Para e passo com essas exigências, localiza-se um fenômeno de redimensionamento devido justamente à expansão das relações jurídicas permeadas pela Constituição e a tentativas de democratização. No campo dessas últimas, é preciso reconhecer que ativistas, organizações de direitos humanos e outros setores da sociedade fatalmente usarão de suas garantias judiciais de acesso para provocarem aquele poder inerte a resolver as errôneas interpretações e omissões dos demais poderes. É possível condensar o movimento de direcionamento de demandas sociais para o Poder Judiciário por meio do que se costumou chamar de judicialização da política. Em um estudo específico sobre a questão, na América Latina, Couso, Runeus e Zider expõem dois aspectos da judicialização da política. De um lado, as cortes têm assumido um papel protagonista que pode ser descrito como de defensor de normas constitucionais, direitos e árbitro de conflitos sociais. De outro lado, o segundo aspecto denota um crescimento no uso do direito, dos discursos jurídicos e demandas por uma série de atores sociais, como políticos, movimentos sociais e indivíduos. Além disso, para além de uma consolidação de uma cultura jurídica, que remontaria ainda ao período colonial, três fatores destacam a judicialização atual na visão desses autores. A expansão do domínio da vida social e política articulado nos termos de um discurso jurídico, a expansão do tipo e número de garantias judiciais disponíveis e um uso estratégico mais frequente de discursos e instrumentos jurídicos em lutas políticas. Sobre justamente esse primeiro fator, ou seja, a expansão do domínio da vida social e política articulado nos termos do discurso jurídico, é que esses mesmos autores vão verificar que as demandas por justiça de transição, as demandas referentes aos legados autoritários na América Latina, terão um papel central no desenvolvimento dessa chamada judicialização da política. Bom, assumidos esses pressupostos teóricos, de um crescimento da judicialização da política e de uma relação clara entre o desenvolvimento do constitucionalismo através da justiça de transição com a atuação do Poder Judiciário, é possível que nós possamos estabelecer, então, uma comparação para verificar como o Judiciário tem atuado em casos latino-americanos. Eu vou me centrar aqui em 4 casos principais, rapidamente: Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, né? E, ao final, tentarei, então, concluir verificando qual é realmente a ligação que nós podemos estabelecer entre justiça de transição e constitucionalismo nesses termos, né? Comecemos pelo caso argentino, né? O caso argentino seria o caso
talvez mais paradigmático em termos de crescimento da judicialização no regime, no momento pós-autoritário. Em um primeiro momento, essa judicialização se centrou na responsabilização